Gente, a gente está falando sobre serviço, né? Essa é a última semana da nossa série Vida Devocional. 16 semanas a gente falou sobre isso, né? 4 semanas sobre leitura da palavra e oração e meditação nela, 4 semanas sobre oração, 4 semanas sobre jejum e 4 semanas agora sobre serviço. Então a gente está fechando uma série de 16 semanas, foi longo, mas acho que foi muito intencional de nossa parte, porque a gente entende que a gente está construindo bases, né, sólidas para que a nossa vida com Deus ela cresça, né? Toda a construção grande, ela precisa de uma fundação resistente, profunda, né? Ela precisa de uma fundação coerente com aquilo que vai estar em cima. Então a gente precisa investir na fundação, precisa investir nas bases. O solo, a rocha está lá, que é Jesus, mas a gente precisa construir sobre ela. Então é por isso que a gente investiu tanto tempo nisso. Talvez tenha perdido algum episódio, algum momento, e tenha pensado assim, poxa, desanimei ao longo, né? A gente vai deixar todos os vídeos lá no YouTube. A gente não está colocando ainda, está com dificuldade agora de editar, de colocar, por falta de tempo mesmo. E a gente teve algumas semanas ali sem internet, então a gente não conseguiu transmitir. Mas vamos estar lá, se tu quiser relembrar, reviver esses momentos. E nós vamos encerrar hoje, então, essa série de forma oficial. O assunto não para. Vida devocional é o assunto da igreja, é o assunto da nossa vida com Deus. Mas a gente fez um esforço aqui para trazer isso de forma sistemática, né, para a gente mergulhar de verdade nisso e entender o que Deus espera da gente. Então, eu quero hoje trazer um assunto para vocês dentro do nosso tema serviço. Dentro do nosso tema serviço, o tema é serviço prático e cotidiano. Como o serviço faz parte da nossa vida. E eu quero te convidar para a gente, antes disso, claro, né, Jesus resumiu toda a lei em 2 tópicos, né? Eles são entrelaçados: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então a gente tem uma relação com Deus vertical e uma relação com o próximo horizontal. Isso dá uma cruz, né? Vocês já perceberam, né? Vertical, horizontal dá uma cruz, né? Tudo passa pela cruz. Jesus, nós podemos viver nessa dimensão quando nós vivemos em Cristo. Senão é muito difícil. E a gente vai ver aqui, vai aprender um pouco hoje sobre isso, como a gente pode tornar a nossa vida de serviço ao próximo, uma forma de glorificar a Deus. É isso que Deus espera de nós. Quero te convidar para a gente abrir o texto base, que talvez tu até vai achar um pouco estranho ser esse texto base. Mas a gente vai falar sobre os textos aqui, mas eu achei importante a gente trazer esse texto aqui. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Mateus 25, 31 até 46. Diz assim esse texto. Está falando aqui a Jesus, tá? Mas assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês cuidaram de mim. Aliás, eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos como enfermo ou preso e fomos visitar-te? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estão à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram.
Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse texto, ele muitas vezes não é usado para falar só sobre serviço, né? Mas a gente vai falar sobre serviço nele. Talvez tu tenha entendido: puxa, mas esse texto é estranho, porque ele parece estar dizendo que as nossas boas ações nos capacitam a entrar no céu. Mas Jesus não foi incoerente. Jesus estava falando aqui não sobre a questão da salvação, mas a gente vai ver alguns textos em seguida que vão nos mostrar que as obras, nossas obras boas, nosso serviço, nossa prestação de apoio, de amor, é uma demonstração não só de amor ao próximo. Ela não nos qualifica diante de Deus para nós ganharmos uma nota boa e entrarmos lá, mas elas só representam, só são resultado daquilo que já aconteceu no nosso coração. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, somos salvos por Jesus, temos o Espírito Santo, a nossa vida, ela passa a gerar boas obras. Jesus aqui está falando, né, sobre uma relação diferente entre aqueles que prestaram, né, demonstraram seu amor, prestaram serviço ao próximo, e aqueles que não demonstraram, e ele coloca eles de um lado e outro, né, no reino eterno e outros para o inferno. Mas a gente vai ver, né, em alguns textos que isso é a forma como nós vivemos com o nosso próximo, é uma consequência da fé que nós temos em Deus, é uma forma de demonstrarmos nosso amor a Deus, é amarmos o próximo, entendendo aquele primeiro mandamento de amar a Deus, o maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quero te convidar para, nesse sentido, abrir o texto de Tiago 2, 14 a 18. Tiago 2, 14 a 18 diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E aí alguns responderiam: sim, a fé salva, sim. Mas a gente vai entender o contexto que está sendo dito aqui por Paulo, por Tiago, desculpa. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Entenderam? Se alguém diz assim: eu estou precisando de um monte de coisa, estou carente, e alguém diz: olha, Deus te abençoe, né? Vai em paz, né? Mas não fez nada pelo seu irmão, pelo próximo. Aí vai dizer assim no versículo 17: assim também, versículo 16: de que adianta, né? Sem porém dar nada, de que adianta isso? Versículo 17: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Aqui tem uma equação. Minha formação é em arquitetura, né? A gente lida com cálculo também, então eu gosto dessa coisa de gráficos, equações. E aí eu fiz aqui um esqueminha para a gente pensar. Fé menos obras igual morte, que diz que é morta. Obras menos fé igual morte. Fé mais obras igual vida, porque é o que diz, essa fé é viva. A fé em Cristo, que nos move a produzir obras que confirmam essa fé, se move na direção do outro, ela produz vida, é uma fé viva. Ela mostra ser uma fé viva, porque ela age. Amar não é falar, amar é agir, né? Nós vimos isso algumas semanas atrás. E não é o que nós falamos, mas é o que nós fazemos, né? Nossa vida, ela é prática, ela é de ação, ela não é de boca. Outro texto que eu quero te convidar para abrir é Mateus 5, de 13 a 16.
E essa aqui é Jesus falando, é lá no Sermão do Monte. Jesus está ensinando aquela multidão que subiu com eles e aproximou para ouvir, ensinando. É um dos textos da Bíblia, assim, que eu diria que é talvez dos mais conhecidos, né, por muitas pessoas. É um texto fundamental. Pessoas que não são cristãs disseram assim: olha, se não sobrasse nada da literatura do mundo, se ficasse apenas o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. Olha só o que Jesus vai falar aqui nesse trecho. Capítulo 5 de Mateus, versículo 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca embaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mais uma vez, eu fiz duas equações aqui. Sal menos sabor, igual sem valor nenhum. Vale nada. Luz sem claridade, sem valor, não vale nada. Luz escondida, sal sem sabor, é que nem lá a fé sem as obras, né? É nominal, é da boca para fora, é egoísta muitas vezes, porque é para mim, não reparto, não divido, não compartilho. Outro texto ainda nessa mesma linha, Lucas 10, 25 a 37. Esse texto é bem conhecido. E olha só, a gente falou no começo, falei, né, que o maior mandamento, Jesus tinha falado já: ame ao próximo, ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como ti mesmo. Nesse texto de Lucas nós vamos ver esse mesmo mandamento aparecendo, um pouquinho diferente, na boca de alguém outro. Abre aí, Lucas 10, 25 a 37. O texto diz assim: certa ocasião, um perito na lei, ou seja, um religioso, né, daquela época, um mestre, um escriba, alguém que ensinava a lei, levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele não foi lá para aprender de Jesus, mas ele foi lá para testar Jesus. E perguntou: mestre, o que eu preciso para fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu. Ele quem? O mestre da lei, né, o perito da lei respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Olha o que Jesus disse, aquilo que já disse lá Tiago, né? Antes do texto nós lemos antes, Tiago disse depois, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí Jesus disse: faz isso aí, e você viverá. Com as duas partes, Deus é o próximo. Mas ele, querendo justificar-se, porque ele sabia a resposta, mas ele provavelmente não fazia, ele diz: e quem é o meu próximo? E agora é uma lição para nós também. Aí vocês conhecem a história, provavelmente. Em resposta disso, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo na mesma estrada um sacerdote. Jesus não à toa usa a ilustração de um religioso. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, outro religioso. Quando chegou ao lugar e o viu, passou por outro lado. Mas um samaritano, que era o povo, que era oponente, era quase o brasileiro e o argentino aqui para dizer, né, a nossa rixa de futebol, mas era o samaritano em relação ao judeu. Este, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando delas vinho e óleo, depois colocou sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você teve. Jesus continuou assim: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vejam que a história ilustra
aquilo que o homem já tinha dito, né? Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E ele queria saber quem era o próximo. É todo aquele que está ali, que eu posso e tenho a oportunidade de estender a mão, ajudar e prestar socorro, amar, servir. Ele, como religioso, né, disse, mas a prática, ele conhecia aqui, se falava daqui, mas não tinha aqui e não vivia, né, isso na prática. A Bíblia nos ensina também a perseverar na prática do bem. E a Bíblia não fala isso porque a gente, depois que começa a vida cristã, a gente tem que, eu reforçando o que eu disse no começo, somar pontos com Deus. Nossa condição em Efésios 2 é clara de dizer que Deus nos amou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, né? E pela graça nós somos salvos, não por obras para que ninguém se glorie, porque senão a gente dizia, olha como eu sou bom, mereci a salvação, conquistei. Nós não somos merecedores, mas Cristo abriu o caminho, né? Pagou o preço pelos nossos pecados, nos resgatou, e em resposta a esse amor nós entregamos a nossa vida em serviço, não só em serviço, em devoção, em amá-lo, mas como ele nos diz para amar o próximo como nós mesmos, nós devemos fazer isso. E o texto que nós lemos no começo de Mateus, ele disse, quem fizer isso a um desses pequeninos, né, ao menor, está fazendo a mim. A nossa prestação de serviço ao próximo, ela é uma prestação de serviço ao Senhor. Qual a motivação então do serviço cristão? Ela é uma expressão de amor a Deus. Ela é uma expressão de amor a Deus no texto que nós lemos, e também em Colossenses 3, 23 e 24 fala a mesma coisa, que tudo que nós fizermos, né, deve ser para o Senhor, né, e fazendo para os outros deve ser para o Senhor. É importante nós entendermos que o resultado, o reconhecimento do serviço que nós fazemos, ele não será para o nosso benefício, né? Aqui nós lemos um texto que dizia, no texto anterior, deixa eu ler a frase aqui, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vocês, enalteçam a vocês e digam como vocês são gente boa. Não, o texto diz, vejam, para que vejam, brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós temos dito aqui, né, todas as vezes que todo poder, autoridade, honra e glória procedem de Deus e devem retornar para Ele. Tudo aponta para Ele, tudo pode passar por nós em algum momento, mas tem que voltar para Ele. E na semana passada nós até falamos aqui sobre os dons, né? O Mano trouxe a mensagem falando sobre os dons que Deus nos dá, nos concede. Eles são um presente, mas não um presente para nós. Eles são um presente que deve ser utilizado para edificar a vida dos outros, para servir, né? Para abençoar outras pessoas. Nós não colhemos o resultado, os frutos do nosso dom, do nosso serviço. Nós não devemos ficar com isso, não é para nós. E nesse sentido quero te trazer um texto que falou bastante comigo essa semana, na minha leitura. Marcos capítulo 11, do versículo 12 ao 14. Nesse texto Jesus está passando num lugar e ele vê uma árvore. Começa assim o texto dizendo, versículo 12, Marcos 11, versículo 12 a 14. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância, repara isso, vendo à distância, de longe, uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se, agora então de perto Jesus foi conferir, aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas. E o texto completo dizendo, porque não era tempo de figos. Tudo bem, né? Não era tempo de figos, então não tinha como ter frutos, certo? E olha a reação de Jesus, vocês vão achar que Jesus foi injusto. Então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. Falou para a árvore. E os discípulos ouviram-no dizer isso. Versículo 20 vai dizer assim, de manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Não era tempo de figos. Jesus amaldiçoou uma figueira que estava viva, mas não tinha fruto. Para que ela morreu, ela secou. Pô, Jesus, mas nem era tempo? Como assim?
Só que a gente desconhece o contexto. Na Palestina, que eu andei lendo, porque isso me intrigou quando li esse texto. Diz que na Palestina as figueiras elas frutificam 3 vezes ao ano. A primeira é uma frutificação fora de tempo. E os frutos, os brotos dos frutos começam a aparecer antes das folhas. Quando tem folhas, já é de se esperar que tenha frutos. Diferente daqui. E essa primeira frutificação, até os frutos não são tão bons, mas são comestíveis. E uma árvore frondosa, cheia de folhas, estaria cheia de frutos. A segunda frutificação é a frutificação do tempo, esperada. E há uma terceira, que é depois do tempo, né? Mas Jesus esperava, quando ele viu aquela figueira de longe e olhou a copa dela frondosa, bonita, pensou, puxa, tem fruto ali. Está tudo dizendo que tem fruto, ela está bonita, ela está vistosa, vou lá pegar. Só que ele não encontrou nada. Essa figueira era uma figueira estéril. Ela era enganosa, porque ela por fora aparentava ser muito bonita e viva, mas ela não tinha aquilo que era o principal objetivo de uma figueira, que era dar fruto. Jesus ilustra naquele momento que ele amaldiçoou a figueira e ela vai morrer. Ele mostra aquilo que já foi dito na parábola anterior, né? Que talvez nós vamos chegar em um momento, e a gente vai ver outro texto bíblico, a gente hoje não vai ler, mas há outro texto bíblico que diz assim, que muitas pessoas vão chegar no último dia e vão dizer para Deus, olha Senhor, no teu nome nós curamos doentes, expulsamos demônios, fizemos um monte de coisa em teu nome. Jesus vai dizer assim, não conheço vocês, apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então nós vamos ver que não é a aparência, não é o exterior, não é a religiosidade, por exemplo, ou a piedade aparente que mostra, que cumpre o objetivo, que cumpre o propósito que Jesus quer para nossas vidas. Essa árvore aqui, ela podia até oferecer sombra, mas a sombra era insuficiente, ela precisava de frutos. Apesar de ter, essa aparência, ela não cumpria o propósito de alimentar. O fruto da árvore, ele nunca é comido pela árvore, né? É o que a gente falava antes. Tudo aquilo que é produzido por nós, nosso serviço não deve ficar conosco, assim como o fruto da árvore não é comido pela árvore. Ela alimenta os pássaros, alimenta os animais, alimenta as pessoas, né? Serve para outro. Como dar fruto e não me tornar uma árvore frutífera? Porque talvez esses textos eles nos assustem, né? Puxa, como é que eu estou sabendo se eu estou fazendo aquilo que tenho que fazer? Será que eu não estou enganado? Jesus falou sobre isso também. João capítulo 15, é um texto bem conhecido. Jesus vai falar sobre a videira e os ramos e os frutos também. Ele diz assim, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo aquele que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele também faz algo, ele poda. Também é um tipo de corte, né? Ele poda para que dê mais fruto. O corte do não fruto é para eliminar. O corte da poda é para purificar, para limpar, para melhorar, para aperfeiçoar. Vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Vocês percebem de novo a mesma ilustração da primeiro texto que nós lemos de Mateus 25? 2 grupos, ramos cortados e ramos podados, que não frutificam e que frutificam. Os que frutificam permanecem e frutificam mais, e os que não frutificam são cortados, jogados ao fogo e secam e são queimados. Perceberam? Jesus é a videira, diz ele que eu sou a videira verdadeira, lá no versículo 1 e no versículo 5 também, eu sou a videira. Ele diz que nós somos os ramos ligados à videira. O ramo não frutifica, o que não frutifica é cortado e o que frutifica é podado, né? Nenhum ramo frutifica por si mesmo. Perceberam? Jesus falou isso, nenhum ramo frutifica por si mesmo, mas ele só frutifica se estiver ligado à videira.
Versículo 4 e 5 falam isso. Ou seja, é preciso permanecer. Jesus disse: é preciso permanecer nele. Permanecer significa estar ligado, recebendo a seiva da videira, recebendo o fluxo da vida, né, da videira. Frutificar é colaborar com a missão da videira, assim como a figueira, né, que produzia frutos. Permanecer e não frutificar deve ser o nosso objetivo. Entenderam? A gente está falando sobre fruto, mas não é, eu não devo buscar frutificar. Eu tenho que me preocupar em permanecer, porque quando eu permaneço, o texto diz: aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Então a minha preocupação não deve ser o que eu vou fazer, o que eu vou frutificar, como é que eu vou servir, como é que eu vou... Porque isso é resultado de permanecer. Lembra que a gente falou antes? A fé, as obras sem fé são mortas, mas a fé verdadeira produz obras. Então eu preciso permanecer. A minha busca deve ser em permanecer. A minha busca deve ser em estar ligado à videira. Eu preciso continuar conectado. Eu preciso não deixar essa seiva parar de fluir por mim. Entende? Porque se isso acontecer, Jesus disse: vocês não podem dar fruto se não permanecerem. Só que o que permanece em mim, esse dá muito fruto. Esse dá muito fruto. Então, nossa busca é permanecer. Frutificar é uma consequência natural de permanecer. Um outro texto, para a gente encerrar, quase para encerrar. Um texto que fala também sobre isso. E eu gosto pouco, vocês perceberam, eu gosto pouco dessa viagem pela Bíblia, porque ela fala do mesmo assunto. A Bíblia fala sempre do mesmo assunto. No fim a gente vai olhar que a Bíblia é toda uma história única. É só uma história sobre o plano de redenção de Jesus nesse mundo, o antes, o início da história da humanidade, o plano de Deus em revelar Jesus, a história dele no Antigo Testamento, a história dele no Novo Testamento, e como ele produz a redenção nas nossas vidas e como a gente vai levar esse plano adiante, como a gente colabora nesse plano, entende? E o texto que a gente vai ler agora de Salmo 1, Salmo capítulo 1 diz assim, não precisa abrir se não quiser: como é feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Um tipo de pessoa, olha agora o contraste, que nem é outra história. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O primeiro tipo de pessoa, primeiro grupo, a sua satisfação, versículo 2, está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É o interesse em permanecer no Senhor, é o interesse em estar com o Senhor. Eu me interesso, eu amo a lei de Deus, eu quero vivê-la, eu vou atrás, eu vou buscar, eu vou ler, eu quero aprender, eu quero me alimentar disso. Assim como a seiva, corre pelo ramo, como a árvore tem as suas raízes irrigadas na água, que diz o versículo 3 ali, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Como a árvore plantada, na beira da água, que tem as raízes irrigadas pelo riacho, pelo ribeiro, a pessoa que é assim é nutrida pela palavra, deixa passar, suga o que tem, aproveita, se alimenta, e isso faz com que ela dê fruto no tempo certo, como diz, a pessoa ali, ele é como a árvore plantada ao ribeiro das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Não é só uma árvore com uma copa frondosa, folhas verdes e bonita de longe. Tem fruto, e a árvore não seca, ela é perene, ela é permanente, porque ela está ligada, ela está alimentada, ela está nutrida. Nosso serviço aos outros, ele é uma expressão do amor a Deus, e ele também abre portas para nós compartilharmos a nossa fé
tudo que a gente está recebendo não é, a gente entendeu aqui ao longo do texto também que tudo isso não é para benefício próprio. O fruto que eu tenho, se ele fica na árvore, o que acontece com o fruto? Apodrece, não tem proveito também. Então tudo aquilo que é produzido, tudo aquilo que está acontecendo nesse processo tem que ser entregue, tem que entregar. Nosso serviço aos outros abre portas para compartilharmos nossa fé. Quando eu entrego algo que Deus me deu, algo que Deus usa na minha vida, sei lá, um dom, um talento, uma capacidade, um recurso, né? Eu tenho a oportunidade de alguém ver isso e dizer assim: puxa, por que tu está fazendo isso? O que te move para fazer isso? Tu me conhece direito? É ou não é? E a gente pode falar da nossa fé. Por quê? Porque é aquilo que a gente vive, é aquilo que a gente crê. Tem um texto que fala, vou ler 2 textos rápidos aqui. 1 Pedro 3, 13 a 15 diz assim: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo a que eles temem, não fiquem amedrontados, antes santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Se alguém olhar para ti e disser assim: por que tu faz isso? Que amor é esse? Tem que estar pronto para responder, tem que estar pronto para dizer. Não posso me envergonhar. É algo que flui na minha vida, é natural para mim. A minha boca tem que transbordar isso. Outro texto de Provérbios diz assim: se até o teu inimigo, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. A gente não deve escolher a quem servir, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor o recompensará. Vai ficar queimando, vai ficar fervilhando na cabeça: por que esse cara faz isso comigo? Por que essa mulher me trata desse jeito? Eu sempre sou rude, eu trato ela mal, eu trato aquela pessoa mal, eu não me importo, eu sou grosseiro, eu sou indiferente. Mas ele sempre faz isso comigo, sempre demonstra amor. O que tem essa pessoa? Deus pode usar tudo isso, para alcançar um coração que talvez está fechado. Não é por nós, é por Jesus. Concluindo então, nossa disposição em servir, eu já disse isso há 2 semanas atrás, é um importante indicador do estado de saúde da nossa vida devocional. Vocês viram, que tudo que que acaba no fruto, vem da nutrição da planta, a conexão do ramo à videira. É um processo, é algo consequente, não é aleatório. Servir é uma resposta natural de todo discípulo de Cristo diante do amor que tem recebido da parte dele. É uma resposta. O serviço que prestamos aos outros é, na verdade, um serviço prestado ao Senhor. Primeiro texto que nós lemos, aquele que fez só um desses meus pequeninos, deu água, alimentou, deu roupa, outra coisa, a mim o fez. É ao Senhor. E Ele disse lá, Ele ia recompensar. Ele vai recompensar. Mas nós não servimos os outros por causa disso, por causa da recompensa. Nós servimos aos outros não para receber elogios, mas para glorificar a Deus, como o texto diz lá: vejam os homens a luz que brilha em vocês e assim glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Para que a nossa vida frutifique, precisamos permanecer ligados a Cristo. Permanecer. Não procure frutificar sem permanecer. Procure permanecer. Busque permanecer. Isso aponta para a nossa vida devocional, para a nossa busca em viver com Cristo, para viver com Ele no dia a dia, nos alimentar dEle, ter comunhão com Ele, intimidade com Ele. Assim nós podemos servir da forma que agrada, que gera não só um resultado aqui, que é importante, mas uma recompensa eterna que vai estar reservada para Ele. Quero te convidar para refletir agora, se puder fechar teus olhos. São 3 resoluções e desafios aqui que eu redigi, talvez sejam os teus. Pensa nisso, se alguma dessas opções ela é aquela que está no teu coração ao longo da mensagem, ao longo dos textos da palavra, Deus está falando contigo, toma uma resolução diante de Deus. Eu escrevi aqui, número 1, uma das possibilidades entendi que amar a Deus envolve amar o próximo, e que Ele espera que minha fé se manifeste no serviço.
reconheço não estar vivendo plenamente nessa direção e quero mudar. Se essa é a tua declaração de fé, eu te coloco 4 possibilidades aqui, 4 passos. Ore a Deus, pedindo que coloque pessoas ao seu redor, as quais você pode servir, para que tu possa fazer isso, colocar isso em prática. Esteja sensível a esse direcionamento de Deus e seja intencional em aproveitar ocasiões que surgem e criar a oportunidade de servir quando elas não surgem. Crie, seja criativo. Terceiro, torne-se mais aberto às pessoas, envolva-se com elas, não te fecha no teu mundo. Nossa vida é muito curta para a gente viver só para nós. E último, voluntarie-se para servir a sua igreja, usando seus dons para a sua edificação, assim como a gente falou na semana passada aqui. Segunda resolução, segunda posição, entendi que preciso permanecer em Cristo, pois somente assim irei frutificar. Tenho sido inconstante em minha jornada de fé. O conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores ainda me atrai muito e eu tenho fracassado. Se esse é o teu caso, alguns passos também. Arrependa-se, peça perdão a Deus, receba o seu perdão. Não nutra culpa, Entregue-se ao Senhor, confesse seu pecado, peça perdão e receba o perdão. Comece um processo de restauração. Identifique as suas fraquezas e as áreas em que é mais tentado e tente se afastar delas, das fontes. Peça a alguém mais maduro na fé que o acompanhe no processo de discipulado, que envolverá aconselhamento, transparência e prestação de contas, porque isso é importante. Sozinho a gente não vai vencer isso, A gente precisa botar para fora, compartilhar com alguém, dizer: eu tenho essa luta, eu não estou conseguindo vencer nessa área, me ajuda, eu preciso falar sobre isso. Se a gente esconder, encobrir, a Bíblia diz que encobre o seu pecado não recebe perdão. É importante colocar para fora, é importante pedir perdão, deixar o pecado. Terceira posição, estou sendo despertado a seguir a Cristo. Eu já ouvi muitas coisas, mas ainda não entendi muito bem tudo que está em jogo, em tomar uma decisão séria a esse respeito. Isso é possível, talvez tu já ouviu tanto falar sobre Jesus, já ouviu tanta coisa até aqui, ou em outro lugar, ou com alguém que tu convive, mas eu não entendi bem o que envolve tudo isso. Eu não estou seguro ainda. Mas 4 passos para ti. Deus está trabalhando na tua vida. Continue sensível ao agir dele e não coloque obstáculos. Busque conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Ele se revela na sua palavra. Busque a palavra de Deus, e como a gente viu aqui, medita na lei dele dia e noite. Busque direção. Ore a Deus, seja sincero sobre as suas dúvidas e os seus temores. Deus te entende. Deus te entende. Peça a alguém em quem você confia e que decidiu seguir a Cristo. Peça ajuda a alguém que decidiu seguir a Cristo, em quem você confia. Faça perguntas honestas. Procure conhecer a experiência de vida dele ou dela com Jesus. E procure ajuda se você quer seguir a Jesus, Peça ajuda. Diga: eu não sei o que é tudo isso, mas eu quero. Eu quero. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui nessa manhã buscando conhecer a tua vontade para as nossas vidas. Nós temos aprendido, Deus, que servir é algo que faz parte da nossa vida, é uma manifestação do nosso amor ao Senhor, é fruto, é resultado de estarmos ligados ao Senhor, de permanecermos em Ti. Nós queremos, Senhor, permanecer em Ti, continuar Te buscando na nossa vida devocional, como a gente tem aprendido ao longo de tantas semanas aqui. Te buscar na leitura da palavra, na oração, através do jejum, buscando intimidade contigo e também servindo aos outros. Servindo aos outros para demonstrar o Teu amor aos outros também e para glorificar o Teu nome. Nos ajuda, Deus, a que essas resoluções que a gente toma aqui, todas essas decisões, elas não fiquem nesse prédio, não fiquem só nesse lugar, nesse momento que talvez é propício, a gente se sente emocionado, constrangido talvez até, pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo que está batendo na porta do nosso coração. Mas que a gente não feche essa porta, que a gente não saia daqui e mude, Deus. Que essa palavra continue reverberando, ecoando dentro de nós. E a gente faça algo, porque amar não é falar, Deus. Amar é agir, é fazer, é pôr em prática. A gente quer ser, Deus, como aquele servo bom e fiel,
que é reconhecido por Ti. Mesmo que tenhamos recebido pouco, sejamos fiel nesse pouco, Deus, para receber cada vez mais do Senhor. Como esse ramo que é ligado, que produz fruto, e o Senhor poda para produzir ainda mais, nós queremos ser isso. Queremos continuar no progresso da caminhada contigo, não se acomodar no estágio que nós estamos, não para ser mais que alguém nem nada, Deus, mas para servir mais, para Te amar mais, para Te honrar mais, para fazer com que a Tua luz brilhe ainda mais forte nas nossas vidas. Tudo aponta para o Senhor, toda a glória, toda a honra, todo o poder, toda a autoridade pertencem a Ti, Deus, e nós queremos entregá-la ao Senhor. Usa as nossas vidas, Deus, nesse mundo, diante daqueles que estão ao nosso redor, para que isso aconteça. Teu amor alcance mais pessoas, alcance corações e transforme vidas, Deus. Nós cremos em Ti, cremos que a obra Tua, Teu Espírito Santo, que pode fluir através de nós também, Deus, e alcançar eles. Então Te peço que nós sejamos um ramo conectado à videira, Deus, para que tudo aquilo que o Senhor quer fazer chegue na ponta e o fruto possa ser aproveitável e aproveitado por alguém. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém.